Olá! Hoje a gente vai ver o passo a passo completo para provisionar um equipamento novo numa rede de fibra da Huawei do zero mesmo. Então a pergunta é essa, né? Como é que a gente faz para botar um aparelho novo para funcionar? A gente vai passar comando por comando, tintim por tintim para deixar uma ONO, que é a unidade de rede óptica, online e pronta para uso. Beleza, vamos começar. Antes de sequer pensar em plugar o equipamento físico, a gente precisa primeiro criar uns modelos, uns blocos de regras. A gente chama isso de perfis. E por que isso? Porque essa abordagem modular é o que permite escalar e gerenciar a rede de um jeito muito mais fácil, sabe? Em vez de configurar cada aparelho do zero, um por um. E o primeiro desses blocos de regras que a gente vai criar é o perfil DBA. DBA significa alocação dinâmica de largura de banda. Traduzindo, é aqui basicamente que a gente define a velocidade de upload do plano do cliente. Simples assim. Tá aí o comando completo. Pode até parecer um pouco assustador de primeira, mas calma. A gente vai quebrar ele em pedacinhos no próximo slide e tudo vai fazer muito mais sentido. Olha só que interessante, o Assured é a velocidade garantida, sabe? É o mínimo que o serviço vai entregar, não importa o que aconteça. Já o Max é o pico, a velocidade máxima que ele pode chegar se a rede permitir. Esses são os dois parâmetros mais importantes aqui. Agora, o próximo passo é o perfil de serviço. Pensa nele como um agente de trânsito. A função dele é garantir que os dados que saem do equipamento do cliente peguem a pista certa na nossa grande rodovia da rede. E essa pista é o que a gente chama de VLAN. Para configurar isso, a gente usa alguns comandos. Primeiro, a gente dá um nome para o perfil. Depois aponta para a porta física do equipamento. E aí vem a parte crucial, o mapeamento dessa porta para a VLAN certa da nossa rede. É essa linha que faz a mágica acontecer. Então, o pulo do gato aqui é esse. Esse perfil é a ponte que liga a porta física da ONU, o cabo de rede que está lá na ponta, a uma faixa virtual específica na nossa rede, que nesse caso é a VLAN 2. Ele conecta o mundo físico com o mundo lógico. E agora, para fechar essa parte de perfis, vem o perfil de linha. Ele é tipo o arquiteto do projeto. A função dele é amarrar os outros dois perfis que a gente acabou de criar. Ele conecta as regras de velocidade lá do perfil DBA com o caminho de dados do cliente, que a gente chama de porta GEM. É aqui que tudo se encaixa. E esse aí é o conjunto de comandos para o perfil de linha. Repara bem como ele vai juntar as peças. Ele vai pegar o perfil de banda que a gente criou lá no começo e conectar com o caminho de dados do usuário. Vamos ver os detalhes? Ok, aqui a gente vê como tudo se amarra de verdade. A linha T-Cont cria o que a gente chama de container de tráfego. É como se fosse uma reserva de banda, sabe? E ela associa esse container diretamente ao nosso perfil NET10M. Logo depois, a linha Gen cria o caminho por onde os dados vão passar e coloca esse caminho dentro do container. É assim que a gente garante que o tráfego daquele cliente vai sempre respeitar as regras de velocidade que definimos. Pronto, com todos os nossos modelos de serviço já prontos e salvos, agora sim a gente pode ir atrás do equipamento físico que está lá na rede, encontrar ele e autorizar oficialmente, aplicando todas essas regras que a gente acabou de criar. E para encontrar o equipamento, a gente usa esse comando, Display on Auto Find All. Pensa nele como um radar mesmo. Ele vai escanear a rede e mostrar todas as zonas que estão conectadas fisicamente, mas que ainda não foram configuradas. É assim que a gente acha o hardware novo. E o resultado do comando é esse aí. Ele nos dá duas informações essenciais. Primeiro, a localização física da porta, o FSP. E o mais importante de tudo, o número de série único do equipamento, o ONT-SN. É esse número que a gente precisa. Beleza, com o número de série na mão, agora a gente pode finalmente usar o comando onConfirm e aplicar todos aqueles perfis que a gente criou para de fato autorizar esse equipamento a funcionar na nossa rede. E olha só que legal! Aqui fica claríssima aquela ideia dos blocos de construção, né? O comando onConfirm simplesmente pega o número de série que a gente encontrou e os nomes dos perfis que a gente já tinha criado. Ele só junta as peças. Fica tudo muito limpo e organizado. Chegamos na reta final. O equipamento já está autorizado, as regras já estão aplicadas a ele, agora só falta uma coisinha: criar conexão virtual que, de fato, liga o interruptor do serviço. Um detalhe importante, depois que a gente autoriza a ONU, o sistema não usa mais aquele número de série enorme. Ele atribui um ID, um número bem mais simples para identificar o aparelho. E a gente vai precisar desse ID para o último passo.
Então, a gente roda o comando e, na resposta, é só procurar pelo número de série que a gente já conhece. Do lado vai estar o ID da ONT correspondente. Nesse nosso exemplo aqui, é o ID de número 1. E perceba que o status mudou, agora está online. Agora sim, o último passo. Um único comando que vai usar todas as informações que a gente coletou até agora. A porta física, o ID da ONT, os detalhes dos perfis, tudo junto para ativar o serviço de uma vez por todas. E tá aí o grande final, o comando Service Port. Ele é a culminação de todo o nosso trabalho. Ele amarra tudo, a VLAN, a porta física, o ID da ONT que a gente acabou de pegar e a porta gen que está lá no perfil. É esse comando que, no fim das contas, faz o serviço funcionar. Ufa! Bastante coisa, né? Então, só para fechar, vamos dar um passo para trás e revisar rapidinho a lógica por trás de todo esse processo. O porquê da gente fazer as coisas nessa ordem específica. É isso. A lógica toda se resume a um processo bem claro de 3 etapas. Primeiro, a gente define as regras do serviço, criando os perfis. Segundo, a gente autoriza o hardware, o equipamento físico, usando o número de série. E, por fim, a gente ativa o caminho, a conexão, com o comando Service Port. Essa abordagem modular não é só para ser bonitinho, não. É o que torna possível gerenciar uma rede gigante de forma eficiente e com muito menos chance de erro. E é assim que um equipamento novo nasce na rede. Mas o ponto crucial aqui, a grande lição, é que entender essa estrutura de blocos, essa lógica, não serve só para configurar. Na verdade, esse é o primeiro e mais importante passo para conseguir diagnosticar qualquer problema que possa aparecer lá na frente.